Muito boa noite. Atualidades Pampa no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul neste dia 30 de outubro de 2018. É porque como o ano está terminando e eu estou no auge do meu inferno astral, eu me atrapalhei. Mas hoje e daqui para frente, esses serão os assuntos, né? Indicações, desejos, intenções do novo presidente da República e de todo o seu elenco, como o general Augusto Heleno, que nós já falamos ontem aqui, e ele mesmo já disse, né? É o homem do presidente eleito Jair Bolsonaro para estar à frente do Ministério da Defesa, bem como outros senões que já houve um atrito entre o Onyx Lorenzoni, enfim, mas eu vou deixar que cada um dos integrantes da mesa fale sobre cada um desses assuntos da maneira que eles quiserem. Agora, o lamentável de tudo isso, nesse dia de hoje, foi a morte de um jovem estudante que comemorava o seu aniversário com amigos na madrugada de domingo e, por não ter convidado todos os amigos, ter deixado um grupo fora do convite, pois essas pessoas foram até o local onde estava acontecendo, pelo menos é o que se indica, né? Foram ao local e mataram, tirotearam e mataram o menino, o jovem Matheus Meneguzzi Rosa dos Santos. Ele foi morto a tiros no pátio da casa de um colega, na frente de pelo menos outros 15 colegas da escola, por não ter convidado alguns colegas para participar do aniversário. Onde, quando, de que forma isso vai parar, gente? É verdade. Sabe, a gente não sabe nem o que dizer, sabe? De novo, e eles morrem, são mortos pelo amiguinho do lado, pelo colega do lado. Talvez tenha algumas coisas que a própria razão desconhece no meio disso. Vamos deixar a investigação e vamos voltar a este assunto quando assim for necessário, Gustavo Vitorino. Vou começar contigo hoje, antes que tu fosse o último. Eu mantenho a minha posição. Começou. Eu mantenho a minha posição. Ô, tio, te acalma aí. Eu mantenho a minha posição. Sempre fui e vou continuar sendo partidário da redução da maioridade penal para 14 anos. Ponto. Sempre fui e vou continuar sendo adepto da pena de morte para reincidência em crimes violentos, notadamente latrocínio. Sou e sempre fui favorável ao recrudescimento das leis penais no Brasil. Agora, tudo isso que está acontecendo, a gente se mostra absurdamente chocado. Aí vem discurso de político, ai, a violência, ai, a segurança, ai, isso. Mas na hora de votar leis duras, na hora de tentar mudar isso, ninguém faz nada. Faz um discurso hipócrita para a galera. Porque se votarem, querem falar em democracia, perguntem para o povo brasileiro se ele quer pena de morte. Querem falar em democracia, perguntem para o povo brasileiro se ele quer a redução da maioridade penal. Perguntem para o povo brasileiro se ele quer a flexibilização da lei do porte de armas. Perguntem se ele quer a prisão perpétua. Perguntem, façam uma eleição, porque todas que fizeram, o povo brasileiro se manifestou. E aí, hipócritas e canalhas em Brasília reverteram a posição e o desejo do povo brasileiro. O que está acontecendo nada mais é do que a consequência das nossas escolhas dos nossos governantes ao longo do tempo. Quando eu falo governantes, não são só do executivo, são também do legislativo, porque é eles que votam essas barbaridades. Então, talvez agora, né, pelo menos o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele esboça uma opinião e uma intenção de tomar alguma providência para que estas coisas com menores de idade, essa violência, seja mais punida. Eu concordo com o posicionamento do Gustavo Vitorino, mas eu queria trazer que
questões como essas dessa agressividade exacerbada estão assim espalhadas por todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos, onde o porte de armas é permitido e outras discussões são feitas, como o caso que aconteceu agora desse ataque na sinagoga, onde foram feitos 11 vítimas fatais, além de seis pessoas que ainda não... Como é que eu posso dizer? 6 pessoas que... Com ferimentos graves. Exatamente. Só que tem uma diferença, só que tem uma diferença, doutora. Esse ataque foi feito nos Estados Unidos. Lá o imbecil está preso e no máximo em 1 ano ele vai ser condenado, vai receber uma injeçãozinha e vai pro diabo que carrega. A comunidade, com licença. Foram 29 acusações que ele se manifestou como culpado, então ele vai ser julgado pelo júri em até 30 dias. E se for condenado, pode sofrer pena de execução. Então aqui, ó, o crime aconteceu agora, daqui a 30 dias, não é 1 ano. É muito mais rápido do que isso. 26 mil assinaturas da comunidade judaica dos Estados Unidos apoiando para que sejam banidas essas sociedades que são contra e que discriminam e que fazem essas aberrações. Então, assim, a sociedade está apoiando e está colocando o próprio presidente Trump numa situação em que ou ele honra aquilo que ele diz que ele apoia os judeus, ou então ele está sendo... no mínimo, ultrajado. Eles até comentaram, só para complementar isso. Você complementa para não ficar muito longe. Hoje, o presidente disse que iria ir a Pittsburgh para prestar solidariedade, e esse abaixo-assinado era no sentido de que ele não fosse. Por quê? Porque essas pessoas que assinaram esse abaixo-assinado entendem que ele está incitando esse tipo de violência ao se manifestar a favor da extrema-direita. Marli Barcelos. Só para complementar essa informação, depois de tudo isso que esse homem louco, tudo que ele fez, esse Stroin, esse imbecil, ele foi ferido pela polícia no confronto com a polícia. E quem atendeu ele foi um médico judeu. É verdade, eu assisti. Então, eu assisti todas as entrevistas. E tinha outros judeus no grupo de médicos que ajudaram, que atenderam, e tu via no depoimento do diretor do hospital, alguma coisa assim, o sentimento dele, sabe? A ironia da situação. Salvo por um médico judeu. Magda, eu só queria só incluir que uma sobrevivente do Holocausto, Marni, de 90 anos, faleceu nesse incidente. Uma pena. Marni. Não, só para encerrar. Quando o presidente eleito, o senhor Jair Bolsonaro, fez aquela explanação mostrando a Bíblia, mostrando o livro do Churchill e mostrando a Constituição brasileira, ao fundo eu vi uma menorá. Eu sei. Ele vai visitar Israel. Chicão, é uma das primeiras. Que é uma menorá. Chicão, eu não entendi deixa. Menorá é o candelabro. Eu sei, mas eu não achei. Desculpa, só para complementar. Ele tem algum viés? Apoio total da comunidade judaica no Brasil. Mas não por ele ser, porque não é judeu. Não é judeu, mas ele é muito interessado nas questões judaicas e ele apoia. Vamos para a barbárie. Eu queria trazer o Chicão para conversa, porque hoje o governador eleito do Rio de Janeiro lançou um plano, uma ideia muito interessante, e ele disse que vai aplicar. Chicão, ele vai colocar atiradores de elite posicionados nas entradas das favelas para ordem dele, mandar abater quem tiver com fuzil ou metralhador na mão. Eu achei certo, isso é uma medida atirador de elite, aqueles que tiram de 500 metros. E agora, isso aí. E a imprensa de lá, ironicamente, está batendo nele porque dizem que é um absurdo eles quererem abater uma pessoa. Aí a pergunta que ele fez para a imprensa, ele bem juiz, ele não é político, ele é juiz, ele olhou para jornalistas e disse assim, mas escuta, alguém que está com um fuzil na mão, ele está bem intencionado, é mais ou menos isso. Tá, deixa o Chicão concluir. Eu acho que isso é uma medida preventiva no Rio de Janeiro, que eu acho que isso aí, a próxima, para mim, tem que ser aquela história ridícula que tem no Brasil, toque de recolher.
Como é que um cara chega lá, é um toque de recolher no bairro tal. Então, Magda só pode chegar até as 10 horas na sua casa, ou só pode sair depois da meia-noite, ou não pode sair. Isso é um absurdo. Imagina um toque de recolher em Los Angeles. O Trump manda a Guarda Federal. Eu acho que a democracia é uma coisa, até onde começa e termina o direito dos outros. Abuso é outra. Agora, eu só quero que Bolsonaro termine com ONG, direitos humanos. Isso é um retrocesso. Quem gosta de ONG, direitos humanos, vai morar na Islândia. Lá é legal. Tem 300 mil pessoas só lá. Não existe nenhum tipo de democracia dentro de uma comunidade que as pessoas têm que se recolher na sua casa, têm que pedir para sair do trabalho mais cedo para poder chegar em casa, porque não podem circular. Porque os caras são donos das ruas. Não pode acontecer. Carteiro não pode entregar carta. Exatamente, isso está completamente fora de cogitação. O Boulos decidiu declarar guerra. Ele quer ser. Exatamente. Ele está pedindo pro Bolsonaro, quando assumir, enfiar a porrada nele. Ele quer, porque ele quer ser mártir, ele quer aquela coisa, ele quer tomar um lugar. Ele tem que ser enquadrado na Lei Nacional de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional, terrorista, agitador, um agitador. Esse Bolso está louco por vontade de fazer confusão. Eu acho que a confusão que ele vai fazer vai ser junto com o Lula lá em Ele não é nada, não representa nada. Mas eles vão incomodar. É óbvio que eles vão incomodar. Ninguém imaginava que eles não fossem incomodar. Ontem a gente não conseguiu falar tudo, né? Enfim, a gente nem amanhã, vai, a gente vai indo. Exatamente, a gente vai indo. Queria comentar com a bancada de um vídeo que eu recebi, e provavelmente muitos de vocês também viram esse vídeo, que foi um vídeo que aconteceu dentro da Unicinos, aqui em Porto Alegre, uma universidade privada, para quem não sabe, no qual a Luciana Genro está no pátio da Unicinos falando sobre neofascismo. E ela não está falando sobre neofascismo no seu conceito, o que é o neofascismo e tudo mais. Ela está afirmando que neste momento nós estamos correndo risco de um neofascismo. Isso dentro de uma universidade privada. Tá, isso é novo ou é aquele que já rodava na época? Porque na época tinha um vídeo, desculpa, né, para a gente saber, ou foi gravado na Unicinos, no pátio da Unicinos. É no pátio da Unicinos. No pátio da Unicinos é o mesmo, então. É exatamente okay, mesmo. Tá. Um vídeo novo que saiu na segunda-feira, que começou a circular também nas redes sociais, é dentro do Colégio Rosário. Dentro do Colégio Rosário, no pátio do Colégio Rosário, sei porque estudei no Colégio Rosário, tem o pátio no meio central e tem os corredores onde ficam as salas de aula, né? Então, é um C, né? E ali embaixo fica o pátio. No pátio, crianças, adolescentes de camiseta preta, falando em resistência, fazendo um cordão de resistência. Resistência. Gente, pera só um pouquinho. Resistência a quê? Como assim? Como é que criança está fazendo isso? E nas galerias, vamos dizer assim, porque virou uma arena aquilo ali, as outras crianças de camiseta do Brasil fazendo ordens e gritos e tal, em defesa do Bolsonaro e contra o PT. É um ambiente, Marne, eu te pergunto, essa liberdade do Colégio Rosário, no pátio da Unicinos. Eu não sei como é que a direção permite esse tipo de coisa. O Colégio Rosário me parece mais grave pela faixa etária dos alunos. A nossa telespectadora Neuza está nos assistindo e fala que o centro da cidade está congestionado em razão justamente de manifestações de estudantes fazendo passeata para tirar Bolsonaro em frente ao Colégio Rosário. Então, obrigada assim, pela gente, deve ser meia dúzia de retardado incomodando. Dentro do pátio do Colégio Rosário não era meia dúzia. E as crianças todas em Vamos por partes. A Roberta falou que agora, nesse momento, do lado de fora, mas que a Cara está falando que aconteceu dentro do Colégio Rosário. E aparentemente de forma organizada, né? Exatamente. Isso é o que me causou mais estranheza. As crianças, adolescentes, enfim, não sei a idade, mas dá pra ver no outro vídeo que a idade dos que estão nas galerias, nos corredores, são crianças pequenas, não é adolescente que tá no 3º ano, não é nada disso. É gente de tudo que é idade, é criança de tudo que é idade. E na parte de baixo, o pátio é bem grande do Colégio Rosário, eles fazem um círculo, se dão as mãos e começam com gritos de guerra sobre resistência. Quer dizer, é possível o Colégio Rosário permitir uma manifestação desse tipo? Isso é liberdade, não é liberdade? Eu processaria a direção da escola. Eu posso colocar uma coisa? Calma, olha aqui, ó. Isso é muito grave. Nós estamos dando os nomes, talvez. Muitos pais nem saibam. A senhora, na altura do seu jornalismo, da sua sapiência,
Quando Aécio Neves perdeu, todo mundo levava fé sobre Aécio Neves, para Dilma, houve um movimento das direitas contra Dilma? Não houve. É que a esquerda não sabe perder. Ela é bolivariana, ela é a essência do mal. Por isso que Pinochet tinha razão. Nunca falamos a esquerda em resistência. tem que mandar esses caras tudo para Venezuela. Mas, Chicão, sabe o que acontece? A esquerda, ela quer cindir o país. E isso começou lá com a Lula. Ela perdeu no voto. O que ela não pode chorar. Agora? Eles estão esquecendo de uma questão. A grande maioria que incide a esquerda, que incita a esquerda, eles estão sem o foro privilegiado. Então, é uma questão de tempo para o senhor Moro chamar um a um dessas pessoas. Então, na verdade, eles estão achando que eles vão fazer uma grande efervescência, mas eles vão, eles mesmos, por eles mesmos, vão perder. É só não dar eco, e às vezes até nem divulgar. Agora, a ideia, eu quero que deixar o Russo, eu não consigo falar. A ideia é bem simples, eles querem provocar. Provocar o terror, porque eles querem que o Bolsonaro feche. E a nota que eu estou dizendo, se for possível, ele vai fechar. Mas vamos... Vai enfiar a burdoada, né? Tem que enfiar a cavalaria neles. Parou, Cantafone. Cavalaria, Puxa, por favor. Eu acho que por que não vai para Venezuela? O cara que é comunista vai para Venezuela morar lá. Maracaibo. Mas lá não tem comida. Mas, meu amor, eu conheci isso na Margarita. Tem um mar tão bonito há 20 anos atrás. Deve estar quebrado agora. Tá, vamos. Chicão, não tem papel higiênico. Não tem papel higiênico. Eu sei. Vamos lá, deixa o Russo se manifestar. A bancada está disposta desde ontem, minha bancada está bem atenta. Estou acompanhando aqui com ouvidos, não fazendo ouvidos mudos a minha bancada. Dois temas eu quero me manifestar sobre ele. Primeiro, sobre a redução da maioridade penal. Sim. Eu acho que é uma imposição, uma evolução da sociedade. Nós mudamos, né? Assim como nós consideramos hoje que já temos mais idade, mas não nos consideramos mais idosos, é evidente que uma pessoa de 16, 17 anos está longe de ser uma criança. Então mudou, a sociedade mudou. Mais do que isso, o próprio crime se organizou para usar esses menores para praticar o crime, diante dessa pobreza que existe, que tu consegue trazer para o tráfico qualquer pessoa, qualquer criança que esteja, né, de uma família mais pobre. Então, estão sendo usados e até vitimizados, pobres dessas crianças, porque quando se veem envolvidos no crime. Então, é evidente hoje que um menino de 14, que eu não saberia definir, eu acho que quando iniciar a discussão precisaremos aprofundar o estudo, ouvindo psiquiatras, psicólogos sobre a formação e as consequências, mas no mínimo 16 anos, o mínimo é 16 anos, né? Porque nós já vemos crianças sendo pais, nós vemos crianças com 16 anos trabalhando, nós temos crianças já né? Hoje se constitui família muito mais cedo. Então, sobre isso eu não tenho a mínima dúvida. Não sei se chegaria a 14 anos, porque algumas crianças, a evolução ela é pessoal, cada um tem a sua questão. Na questão das armas, dona Magda, eu acho até que eu defenda publicamente o armamento, nós teremos que nos evoluirmos e nos arrumarmos muito como sociedade, porque a sociedade em si só não quer o armamento. Eu fui consultar por ignorância, ignorava a matéria e via meus colegas de bancada citar os Estados Unidos, e é uma matéria que nunca me disse respeito, nunca fui aprofundar. Mas hoje vejo que os países avançados, toda a comunidade europeia, ninguém usa arma. Claro que não. Ninguém. Tem país que para conseguir uma arma, às vezes, até policial, brincando, exagerando, lógico, é muito difícil tu armar as pessoas. Então nós, nesta sociedade que ainda temos um feminicídio para enfrentar, temos brigas de trânsito para enfrentar, temos pessoas cobrando, temos milícias, então essa matéria, eu acho que nós precisaríamos ver se vamos conseguir organizar agora a partir de um novo governo e aí tratarmos dessa matéria de uma maneira muito mais sóbria, né? Do que sair dando arma para todo mundo e todo mundo achar que pode disparar. Até, se eu não estou equivocada, o presidente eleito falou sobre isso e fez assim peraí, não vamos com muita sede ao pote. Tipo assim, não é que as pessoas vão usar as suas armas livremente. As pessoas poderão comprar e ter as suas armas. Sabe? Quer dizer, porque essa portar é uma coisa. Sim, é porte de armas. Exato. É porte de arma. Não é posse. Não é posse, é porte de arma. Porque exatamente, ele mesmo disse agora esses dias que as pessoas... porque vai... Ele disse, gente, é porte de arma. As pessoas não vão estar liberadas para andar de arma na mão fazendo bang-bang, não é isso? Ele vai liberar posse, não porte.
Sim, posse ou porte? Posse. Ele vai liberar Posse, posse. viado. Você vai Não poder pode comprar ter uma porte. arma e tem Portar que... Não vai arma e poder andar andar com com a arma. arma. É isso aí, é o contrário. Tá, Vai andar com a arma aqui, né? Ok. Então, assim, ó, só até para esclarecer que nós também não estamos incentivando isso, nós não estamos falando nada nesse sentido. E deixa eu até refazer para vocês algumas coisas da minha manchete, que foi a morte do menino Matheus Meneguzzi Rosa dos Santos, de 19 anos, que estava concluindo o seu ensino médio. E por essa razão, ele ia se despedir no final desse ano dos colegas da escola, então estavam fazendo algumas confraternizações. E um grupo que não foi convidado para estas confraternizações foi até a frente do condomínio onde eles estavam, forçaram a entrada e uma menina, uma colega dele foi agredida, né? Foi empurrada, levou um soco, alguma coisa assim, e ele foi proteger, ele foi defender a colega. E um disparo feito pelo grupo acertou ele. Já identificaram o... Não. Até mas como todo mundo se conhecia, certamente... Eles sabem, era um veículo... A polícia vai resolver isso aí rapidinho. Eles estavam num veículo Hyundai e 30 prata por volta das 5h30 da manhã, forçaram a porta pro portão da casa, enfim. A polícia logo vai saber. Então já não eram criancinhas, pobrinhas, já estava com arma. Não, e aí o pai que estava dormindo foi acordado dizendo que a festa do filho tinha se transformado na morte dele, e ele ainda disse, ele queria ser policial. Ele só não fez o concurso agora, nesse período, porque ele ainda não tinha concluído o ensino médio, mas o desejo dele era ser policial. Magda, também não teve um assassinato de um jogador de futebol em Curitiba? Sim, também que é misterioso. Ele parou em Curitiba. Parece um crime passional. Até pode ser, mas também até teve, pela né? configuração, que ela foi torturada, arma branca. Levaram ele pra fora, pra longe, foi contra o corpo, demoraram pra encontrar. Esse tipo de homicídio mediante tortura também é mais um enquadramentozinho bacana. Dá uma injeçãozinha do psicopata que fez isso, entrega o corpo pra família. Que a mesma injeçãozinha é aquela pro feminicídio, pro estuprador de criança. Dá uma injeçãozinha, entrega. Olha, o Japão tem pena de morte. Sim. 12 estados americanos têm pena de morte. São selvagens, são o quê? Não, é justiça, amigo. É difícil ter uma arma no Japão, Vitor, mas se alguém te assalta no Japão, advogado algum vai conseguir habeas corpus, advogado algum vai te tirar da cadeia, não vai ter audiência de custódia, vai ter cana, se ela 2 metros por 2 metros. Falando em audiência, vamos... E mata alguém para roubar para você. Falando em audiência, vamos aos nossos telespectadores, Carla? Vamos aos nossos telespectadores. Aqui no WhatsApp, boa noite. Difícil dar opinião sobre o episódio do Colégio Rosário. Acredito que é preciso orientar a orientação dos pais e escola para entender o que pensam e esclarecer que o maior movimento democrático é o voto. E não cabe resistência. Tem toda a razão. Claro, a escola tem que abordar, tem que sentar com esses alunos, porque fica claro que existe uma divisão dentro da própria escola. Vai ter muita gente. Diz o Everton, aqui de Porto Alegre. O Remy Henrique, de Porto Alegre também. Parabéns, doutor Ruxa, o armar para combater a violência e a ignorância. Carla Bancada... tira o sapato, pisa no chão, caiam na real mais de 55 mil pessoas na arena, mais algumas mil no Beira-Rio, e vocês acham que terá revolução com crianças no Rosário? Temos mais problemas. Eliane, de Porto Alegre, discordo absolutamente. Mas qual é o problema? As crianças são o futuro do nosso país. Sempre foram, né? Exatamente. Mas, Carla, eu acho que não é isso. Eu acho que ele quer dizer a confusão do trânsito. Que ele tá falando. Estão dizendo que o trânsito está caótico. É isso. O trânsito está caótico, que teria em frente ao Rosário. E o que ele está dizendo é que, tendo um show importante de um cantor aí no Beira-Rio, e a arena que vai receber 50 mil pessoas, que é o verdadeiro motivo, acho que foi isso. Foi isso que está o caos, mas assim, isso que está organizado. Isso que está organizado, que os horários de início de show, de coisa assim, não combinaram, que era justamente... Isso que está organizado. O que é também nisso? A falta de planejamento da cidade de Porto Alegre. E será que as pessoas que estão passando pelo Rosário não estão se dirigindo ao show? Pode ser igual, não tirar. Pode ter potencializado o evento. Pode ter potencializado o evento. Exatamente. Já só a Carla ter me concluído. O Ruxo pode até testemunhar. O problema do show é o seguinte: a data da Libertadores já estava marcada há 1 ano atrás. Sim. E o show foi no estilo déjà vu. Aconteceu. Aconteceu. E aí não Doutrinação.
Só para... Pode? Não, para não fugir do que disse o Chicão, é exatamente isso. Como as datas são reservadas pela Conmebol, mas não se sabe que clubes chegarão a essa data. Poderia estar decidindo um clube do Uruguai com um clube do Paraguai. Sem dúvida. Nós não saberíamos que teria um jogo aqui, né? Porque é uma combinação de resultados. Porque normalmente essas coisas não acontecem. Quando podem, antecipadamente, não acontecem, porque temos uma brigada militar apenas para poder trabalhar nas duas coisas. Doutrinação de crianças e jovens é um crime. Meu filho abandonou o IFSUL, pois a escola era à esquerda demais. E ainda está dizendo que o sinal está meio ruim em Livramento. Ótimo programa, beijos a todos. Como é que o diretor dessas escolas, por exemplo, o Rosário, deixa essas pessoas fazer essa baderna dentro da própria escola? Chamem a polícia, daí já tudo complica. Tá. Aqui, ó, o seu Sérgio Severo diz o seguinte, ele já é bem contrário ao que nós estamos falando. Se não for na universidade e na escola, onde as pessoas vão aprender a fazer política? Palestras de doutrinadores de empreendedorismo de palco pode? Padres e pastores pode? Política não? Seu Sérgio, não sei o que os colegas vão dizer, mas eu vou lhe dizer o seguinte. Uma coisa é ensinar as pessoas a fazer política, a entender política. Outra coisa é uma lateralidade, uma coisa bem dirigida, atacando outros segmentos. Então, assim, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa. Eu acho. E além do mais do que tu está falando, Magda, a democracia tem seus pesos e contrapesos que a gente estuda. E a gente estuda na faculdade, no colégio. Se a maioria optou pelo voto, pelo sistema democrático, essas crianças precisam aprender a entender que perderam. E fazer manifestações em cima de propostas, não em cima simplesmente de que aquilo que eu não quis, aquilo que eu quero eu não conseguia. Então, isso é realmente... Mas nesta semana muitas coisas acontecem, na próxima também. Assim você vai ficando bem informado no Programe-se aqui do nosso Atualidades Pampa, tão bonitinho e tão bem apresentado pela Alice. Fala, Alice. Boa noite, pessoal. Boa noite, querida. A temporada de festas alemãs aqui no estado ainda não acabou. Começa nesta quarta-feira a Oktoberfest de Pelotas. A cidade vai receber shows nacionais, apresentações artísticas, concursos de chopp em metro e diversas atividades culturais, além da gastronomia típica. E o evento vai contar com diferentes estilos musicais, com destaque para o show de Luan Santana, que vai ser na quinta-feira à noite. Mas, para não fugir da tradição, vai ter também as bandinhas típicas alemãs. E a festa acontece no Centro de Eventos Fena Doce até domingo. E depois, Magda, eu vou falar de um espetáculo que vai acontecer nessa quarta-feira. Muito bem. Eu agora vou desvendar o mistério da bancada, que desde ontem eu ando com essa caixinha e digo, é meu. Deixa eu dizer para vocês, o Gustavo Vitorino, já achando que era coisa de comer, né? Já estava enlouquecido. A Maria Alice da Silva Ribeiro, que é aí de Gravataí, ela confecciona roupas e acessórios personalizados para os pets. E chama Mimos Pet. Aí ela assim, sou tua fã, porém hoje o presente é para a Chanel Maria. Fiz um vestido Calvin Klein, já que ela é uma cadelinha muito chique. Confecciono roupas pet com reaproveitamento de jeans. Cada modelo é exclusivo e sempre recebe o nome de quem vai usá-lo. Sei que és madrinha da Chanel, por isso te deixo a responsabilidade de entregar a ela. Muitos beijos a todos, adoro o programa. E a Maria Alice fez um vestido jeans para Chanel Maria, que é uma... Chanel Maria. Uma Chanel Maria, olha que bom. Ai, que amor. É uma cadelinha, uma maltezinha. Olha as costas. Muito chique. Olha aqui que amor. Tem uma foto depois. Na verdade, a Chanel entra aqui, isso aqui fica para baixo, isso aqui fica para cima. O charme do Luciano, fogo. tu pode seguir, ela tem Instagram, a Chanel Maria. Olha aqui, olha o fogo. Olha cadelinha, não sei se cachorrinho, cadelinha, não sei como é que chama, mas tem Instagram. É da Luciana Loreto, nossa telespectadora. Não, mas o Instagram da Luciana é o da Chanel. Se a Chanel tem vida própria. Mas sabe que o Instagram de cachorro bomba. As pessoas têm muitos seguidores. Os cachorros Instagram de cachorro. Sério, pode procurar, tem muitos seguidores. Eu quero me derrubar, só pode ser, quero me derrubar ao vivo. Você pode ser. Eu tenho uma amiga, Jane, bruxa, que, olha, vai amar isso aqui. Ó, então tá aqui, ó. Jane, um beijo. Vou te dar o endereço da Maria Alice. Chama Mimos Pet.
Tudo junto. Mimos Pet. O M de Mimos é maior e o P do Pet também. Agora a Luciana tem que... Eu vou ter que ir lá. Quando é que é o batizado da criança, eu vou ter que dar o presente. Quem quiser seguir a Chanel, quem quiser seguir a Chanel, olha ali, olha ali, Chanel Maria 5. Chanel Maria 5. E eles se comunicam tipo, au, como é? Sério. Então fiquem à vontade. A Luciana tá brava comigo, mandou uma mensagem Por quê? pra mim que eu chamei a Chanel de pulguenta. Ah, mas tua gentileza, né? A finesse é comigo mesmo. Marne Barcelos, falando em finesse, pra você. Eu quero dar o meu abraço respeitoso à Dona Maria Carpe. Dona Maria Carpe é a patrona da Feira do Livro deste ano, que se inicia essa semana agora, a partir da sexta-feira. Dona Maria Carpe foi casada com Carlos Nejar e é mãe do Fabrício Carpe Nejar. Sim. Aquela figura fantástica e tem uma das frases mais lindas que eu ouvi na minha vida. Ele, em conversa com a Dona Maria, disse, após a conclusão dessa conversa, do apoio dado pela mãe dele, disse o seguinte, tomei nota aqui: nunca mais andarei sozinho na minha solidão. Eu acho fantástico. E li um livro recentemente da Dona Maria Carpe chamado Caderno das Águas, né, que são poemas realmente maravilhosos. E outro livro dela que eu li foi onde está aqui? Eu tomei nota do livro, me esqueci o nome do livro. Desiderium Desiderave, que significa desejo pretendido ou desejo desejado, né? Em latino, bom latim. Então, eu quero dar meus parabéns a esta mulher maravilhosa, essa lutadora, de uma sensibilidade extraordinária. Confesso que eu tinha lido há algum tempo atrás, mas não tinha lido com atenção devida e merecida aos poemas e às poesias da Dona Maria Carpe. Ela tem uma sensibilidade. Ela busca uma facilidade de expressar os sentimentos, o feeling dela, as palavras. E traduz bem, né, através do livro. Ela olha, Dona Maria Carpe, não a conheço pessoalmente, pretendo ir na Feira do Livro e cumprimentar pelo seu trabalho brilhante, pela bela educação que a senhora deu aos seus filhos e, evidentemente, pela sua cultura e o seu conhecimento. Prazer ter uma patrona já que nós como estamos falando de pessoas queridas, maravilhosas, hoje eu conheci a Dona Leda. Dona Leda, ela mora em frente ao meu salão de cabeleireiro, né? Então, eu quero mandar um beijo muito grande para ela. Ela assiste o nosso programa, gosta de todo mundo, mas ela tem uma preferência especial por mim. Ela ficou um pouco decepcionada quando me conheceu pessoalmente, porque ela achou que eu era maior, né? Mas eu digo, não, eu sou menor. E aí conversamos, ela é uma senhora linda, de cabelos brancos, com olho azul, belíssimo. Fiquei morrendo de inveja da Dona Leda. Por falar em morrendo de inveja da Dona Leda, tem gente que vai ficar com muita inveja daqui a pouco andando por aí, né, Gustavo? Sabe por quê, Magda? Porque agora aqui a Sam Motors conta com 2 novos showrooms em Porto Alegre. Na Avenida Ceará, 370 e na Ipiranga, 8.113. São 2 estruturas amplas e modernas, oficina especializada, ótimo atendimento e principalmente os carros mais desejados do mercado. Super completos, com 5 anos de garantia e condições imbatíveis. Aproveite comprando o seu Kia Zero até o dia 31 de outubro. Você começa a pagar só em janeiro. Visite-nos e faça um test drive. Venha para a Kia Sam Motors. E olha, falar uma coisa para você. A nova loja da Kia Sam Motors linda. Tem outra agora, né? Linda, linda. A loja da Ceará é linda. Fui conhecer, fiquei de queixo caído. E já vou anunciar aqui em primeira mão, nem ele sabe ainda, mas a nova loja da Kia Sam Motors em breve terá um show de Ayrton Ruschel. Dona Magda, o empresário e produtor da Estrela. Acompanhado de Gustavo Vitorino. Eles sabem dizer que somos uma dupla, né? Bondoso Mar, né? Eu encontrei uma grande semelhança do Fabrício Carpe Nejar com o Chicão Tofani. Qual foi? As unhas. Mas o Carpe Nejar foi a primeira pessoa que eu vi, mas ele usava umas unhas compridas, assim, e pintava as unhas de preto há muitos anos atrás. Mas continua pintando. Mas, enfim. Chicão Tofani... E o pessoal tem me reclamado muito que o Chicão não pinta mais. Tá, mas olha aqui, eu quero saber o que tu estás usando hoje, que todo mundo está perguntando. Isso aqui eu fiz um pequeno tributo Equetê. Equetê é um chapéu que usa
a comunidade Zulu, quando um rei Zulu usa, ele usa um equetê. Zulu é aquela tribo famosa que deu muito trabalho para os ingleses, para os holandeses na África do Sul, na Batalha de Natal, tem até no cinema muito. E quem vende muito equetê em Porto Alegre é uma boutique chamada Africana, do pai Paulinho. Eu quero aproveitar que você falou de escritor, eu quero agradecer a Paulo Sérgio Pinto, que enfim fez o prefácio do meu livro. Foram 3 meses para fazer o prefácio. Agora eu me orgulho muito, sabe por quê? Porque é o único livro, não tem um livro ali na Feira do Livro, que tem a cidade do Paulo Sérgio Pinto. E detalhe, não tem nenhum livro que conta como morar em Cancún e ficar no Cancún Playa sem R$1 no bolso depois de ser assaltado em Cancún. E como consertar um coração partido depois da perda da pessoa amada. E como tu ser traído e ver o objeto da traição e ao mesmo tempo aceitar com resiliência. Tudo isso está no livro Vivendo a Noite com Chicão Todo Franco. É tudo? Essa pessoa eu passei por tudo isso. Conta minhas desventuras amorosas, o grande amor da minha vida. A lua de mel, com data para terminar, que eu fui com a Tássia, não vou citar o sobrenome dela, para Punta Cana. Ela disse assim, mas eu posso voltar pro meu namorado, mas eu vou tentar tudo em 10 dias. Aí eu ganhei, foi 10 dias maravilhosos e terminou. Parte da vida. Mas quem teve com aquela máquina 10 dias em Punta Cana? Eu e o atual marido dela. Então tá bem. Tu tá bem representado. O que é para dividir com as pessoas? Sim, eu estou aqui, cara, pensando com meus botões e com os do Marne, mas ele não consegue lembrar também. É do nome do escritor. O doutor, o médico aquele. O doutor, o médico, que tem Fernando livro Lucchesi? de autoajuda. Augusto Cury? Isso tá quase igual ao do Chicão Toffoli. Como curar a autoajuda? E ele falou mal. Bem a autoajuda, viu? Que a boca fala. Como consertar um coração quebrado, que é uma coisa difícil. Broken Heart. How can mend a broken heart? Coração partido. É um título. Bem. Não entendi o comentário da dona Carla. Não? Quer que eu explique mais um pouquinho? Pode desenhar também. É muito milho que você comeu. É que o Marne, coitado, eu achei pejorativo. O Chicão trocando. Pois não. Esses pensadores e tal. Daí Toma vaia. Exatamente. Mas não do Chicão. O Chicão nunca vaiou o Marne por um. Sempre. Só que ele vai na legenda do Vitorino. Porque eu não posso puxar autoajuda. Se eu tenho problema, eu vou no pai Paulinho. O que ele faz? Ele faz eu esquecer o grande amor e me traz um novo amor. Amores líquidos, faz parte. Então quero me somar aos risos da dona Carla, então. Traz um novo amor. Faz um novo amor. Tu gostar do novo amor? Não, aí eu vou aprendendo a gostar e depois desgosto. Não, só queria entender, Agora pra colocar um novo amor na tua vida. Fala, Gustavo Vitorino. Eu só queria dizer que esse negócio de autoajuda pra mim é botar dinheiro fora. Que isso, Gustavo Vitorino? Eu acho uma bobagem. Eu acho uma bobagem. O cara lá vai ensinar a formar executivos, a ganhar dinheiro. Pô, e ele vive daqueles gracinhos de 100 pila. Exato. Para. Aí vem pensadores modernos, filósofos. Aí vem... Tu já conhece o cara lá? Tem um curso assim. Eu tenho que dizer pra vocês que... Aí ele me odeia. A forma de pensar de todos nós é um reflexo daquilo que nós somos no dia a dia. Na cara dele. Esse dia a dia nos diz exatamente o que seremos amanhã. Não fala dele que eu gosto dele. Não importa o que foi ontem, nós seremos hoje o que exatamente queremos ser amanhã. Para! Aí vem vamos pro terceiro. Aí vem aquele outro. Diante desse desserviço à cultura, deste prestígio à ignorância, deste enaltecimento à escuridão. Para aí, Gustavo. A escuridão da lucidez eu vou compra a lâmpada. Eu vou interromper, senhores, pelo amor de Deus. Estamos querendo educar as crianças. Estamos querendo educar as crianças aqui, estamos querendo que as crianças nem se politizem, mas queremos censurar as crianças que poderão aprender através do estudo. É lamentável. Só um pouquinho, vocês já falaram, agora deixa eu falar. Nós não estamos querendo que as pessoas não se politizem. Não, pelo contrário. Não queremos.
Nós queremos que não haja doutrinação dentro das escolas. Falar sobre criança de 10, 12 anos. Falar sobre tudo que... Exatamente. Ensinar para as crianças que na democracia o que é mais democrático é o respeito ao voto popular, isso que deveria ter sido feito. Deveria ensinar determinados conceitos e trabalhar determinados conceitos. Agora, doutrinação dentro das escolas, isso não é saudável. Isso é coisa de Mao Tse-tung na Revolução Vermelha, lá na China. Dona Magda, eu vou dar um drop de 15 segundos. Eu sou a favor total ao Vitorino. Livro de autoajuda quem diz não é eu, o meu primo, Dr. JJ Camargo. Se existe um médico do Sul que é o número 1 a nível mundial, é Dr. José Camargo. Livro de autoajuda é bom para quem escreve o livro, que ganha dinheiro. Eu gosto, neurolinguística. Eu sou um livro que eu curto neurolinguística, o Dr. Nelson Spara, que eu fui até um aluno dele. Mas não é autoajuda neurolinguística. Neurolinguística, tu é o que tu pensa. Eu me acordo no banheiro... Tu pensa que tu... É por isso que tu é assim, então. Eu me acordo de manhã, de óculos escuros, 2 relógios, cueca boxer preta, e vou pro banheiro e diz assim, tu é o cara. De botina. Eu ganho quem eu quiser. E o espelho acredita. Dá um soco no saio na rua, que eu saio. E aí toca o despertador, acorda, é hora de trabalhar, né? Porque isso não pode ser sério isso. Não pode ser sério. Não, para aí. Nós temos um horário nobre, nós estamos desensinando as pessoas, se é que existe o termo para ensinar as pessoas. Atenção, olha aqui, ó. Mas que horror isso aqui, né? PCC, que baroró. Parou. Acabar com esse negócio. Muito obrigada. Bondoso Marne quer falar. Pois não, eu acho muito o senhor Chicão Tofani adepto aos métodos gregos, né? Sim. Terrenos. A coisa terrena. Ele não tem lado espiritual, o Chicão Tofani. O Chicão Tofani, ele é um descendente de Apolo. Exato. Não, estou falando uma coisa séria, mas é terreno. Não existem valores. Os deuses eram criados apenas para um tipo de formação que eles tinham, não espiritual. Porque os valores gregos eram todos terrenos. Estou falando bobagem? Está falando certo. Os romanos são assim, a sociedade ocidental é assim. É assim. Te pergunto o seguinte, tu tá na rua, passa um cara com uma Mercedes conversível, com uma loira bonitona fumando um charuto, tu vai ter inveja dele do cara que passa com um chevetinho, com uma mulher nota 2, fumando um cigarro a granel? Se tu quer filosofar, tu não tem que ter inveja de ninguém, tu tens que tentar te construir como pessoa. Se nós vamos instruir as pessoas que estão nos ouvindo no horário nobre, pessoal, nós estamos fazendo que as pessoas deixem de fazer o que estão fazendo para prestar atenção na nossa. Nós vamos achar que as pessoas que vão tratar de inveja. Não, elas não têm que invejar nem o da Mercedes, nem do coisa. Elas têm que se preparar, têm que estudar, têm que se qualificar, têm que se tornarem alguém que elas terão força. É isso. Chegou, parou. Fala essa menina Lu, vamos cambiar o tema que tá ficando palhaçada. Tá ficando palhaçada, parou. Gostei muito das primeiras declarações do Mourão que foram dadas, principalmente no tocante. Ele tá já demonstrando que ele não vai ser um vice decorativo. Tá? No tocante à questão da previdência, que está sendo super abordada, e eu acho isso incrível, vejo com muito bons olhos, ele está trazendo aí uma questão de inovação bem grande. Alterar o processo de repartição, onde o pessoal da ativa paga pelos inativos, pelo processo da capitalização, onde cada um vai ser responsável pelo recolhimento da sua própria aposentadoria. É claro que é daqui para frente, mas ele também disse que vai fazer um tratamento das questões pretéritas, passadas. Bom, o que ele trouxe também, eu vi com excelentes olhos, é a ideia de criação de conselhos, pequenos conselhos, onde vão ser trabalhados em forma de projetos interministeriais, quer dizer, esses projetos vão perpassar por todos os ministérios, para poder ter uma visão mais ampla das soluções dos problemas e levar as questões só para tomada de decisão do presidente da República. Isso aí, em termos de gestão, é muito bom. Eu vejo realmente isso, assim, como uma forma de trazer mais eficiência para a máquina do governo. Então, entre vários outros... Ele vai tirar assistência social também. Vai tirar. Não, aliás, fala, Roberta, sobre esse assunto? Sobre esse assunto, eu gostaria de chamar a atenção, é ótimo que a Luciane está trazendo, em especial a questão da reforma da Previdência. Foi muito importante também o novo grande ministro, né,
que parece que vai ser de um grande ministério, que ele vai juntar a Fazenda com vários outros juntos, enfim, tá, mas, mas ele não disse ainda o que é. Vamos cuidar para as pessoas não dizer que a gente está passando informação pela metade. Não vou passar nenhuma informação pela metade, ao contrário. O Paulo Guedes, ele é a favor da Previdência e a vitrine do modelo dele é a Previdência do Chile. A questão que eu gostaria de trazer à tona é o seguinte: o Chile está com um problema na Previdência. Todo mundo. E o contribuinte, é que o sistema previdenciário do Chile é exatamente o projeto do Paulo Guedes, que não é o projeto de previdência que já está tramitando no Congresso, que é o do Temer. O que chama a atenção? O contribuinte hoje no Chile está recebendo muito pouco, menos de um salário mínimo, e eles estão fazendo projetos de reforma. Então, foi muito importante que hoje a afirmação do Paulo Guedes mudou. Foi de dizer o seguinte: nós queremos que a reforma que já está tramitando, que não é nada popular, continue e que seja aprovada ainda esse ano. É um golaço se isso acontecer. Bom, só assim, já que tu falaste sobre fusão, os ministérios, isso está decidido. Os ministérios da Agricultura e Meio Ambiente serão fundidos no governo dele, assim como disse a Roberta, a pasta da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, que seria o super ministério. Isso tudo foi após uma reunião que foi feita no dia de hoje, na casa de um empresário, Paulo Marinho, e não estavam todos, né? Não estavam todos, enfim, mas essa foi a definição. Mas eu acredito, Magda, que não existia muito, assim, claramente uma definição do que não seria. Tinha nada. Tanto é que dentro, podia estar na cabeça do Paulo Guedes, mas não estava conversado entre a equipe. Tanto é que o Onyx Lorenzoni, que é um homem forte do lado, que provavelmente assume o ministério, já foi dito que sim. Onyx Lorenzoni disse que essa reforma que foi proposta pelo Temer, ele acha desqualificada, ele acha ruim votação dessa reforma até o final do ano, acha que seria assim, fazer uma reforma pela metade, não uma reforma no seu todo. E o Paulo Guedes realmente, como disse a Roberta, vem com um discurso diferente, dizendo que algumas partes da reforma de Michel Temer seriam importantes. Ou seja, não seria uma reforma, seria um puxadinho. O que será que diz o Bolsonaro? Na verdade é o seguinte... Vamos aguardar o que diz o presidente. É isso que eu estou dizendo. Está desembarcando em Brasília para poder dar início a essas tratativas. Eu acho que é o momento de sentar. É por isso que eu disse, a gente tem que... Mas que eles também não sabem. Nós temos de concreto que 60% do gasto certo que o governo tem que ter é da Previdência. Sobra 18% para educação, para saúde e para o restante. Então, assim, se gasta muito com Previdência. E essa medida que está tramitando, ela não é popular, mas ela é o que tem que ser feito. É verdade. Por enquanto, nós vamos acompanhando, à medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos aqui acompanhando. Assim como nós continuamos acompanhando as sugestões do Programe-se, que a Alice nos traz diariamente neste programa. Isso, Magda, temos mais uma boa atração cultural aqui na capital. É que o projeto Cantos de Leontina das Dores, de Luiz Coronel e Parcerias, foi transformado em concerto e vai ser interpretado por Fafá de Belém nessa quarta-feira, às 8 horas da noite, no Teatro do Bourbon Country. O espetáculo vai contar com a participação especial de Renato Borghetti e também do balé Vera Bublitz. O concerto vai ser interpretado pela Orquestra Unicinos Anchieta, sob a regência do maestro Evandro Maté. E Fafá de Belém, a título de curiosidade, ela se preparou durante 2 anos para esse projeto. Então, quem quiser conferir, pode aproveitar que a entrada é franca e as senhas de acesso são limitadas a 2 por pessoa. E podem ser retiradas na bilheteria do teatro, Magda. Cantos de Leontina das Dores é obra de Luiz Coronel. E este evento, este encontro que a Alice acabou de divulgar, de convidar, é um dos tantos momentos
que se estendem durante este segundo semestre aqui de 2018, alusivos aos 80 anos de idade de Luiz Coronel, que é o autor de muitos livros, autor de muitos livros, muitos CDs, muitas músicas, e Fafá de Belém sempre foi uma das grandes intérpretes da preferência de Luiz Coronel. Mas vamos mudar de assunto, mas falando sempre de coisas boas e importantes. Trabalhos em altura, você sabe com quem é? Com a Vert Service, especializada em limpezas, pinturas e reparos, com um sistema de acesso por cordas, sendo hoje o mais seguro, rápido e econômico. Manutenção e reabilitação de fachadas, não esqueçam, é com a Vert Service. Profissionalismo e segurança sem pagar mais. Faça o orçamento para a sua residência, condomínio, empresa ou indústria. Trabalhos em altura é com a Vert Service. www.vertservice.com.br, doutor Ruschel. Dona Magda. Não, ele tá na espera ali. Vai, doutor Ruschel. Dona Magda, Tem que tirar a senha. Tem que tirar a senha. Tem que tirar a senha. Não, eu queria aproveitar que estávamos falando do Paulo Guedes. Ele deu uma declaração. Ah, perdão se eu atravessei. Não, é exatamente. Tá, mas vamos retomar então. Vamos retomar. Na coisa, porque ele deu uma declaração em relação ao Mercosul. Até na entrevista, não sei se por divergência de linguagem, ele até. Eu ouvi o áudio, achei que ele foi muito descortês com a menina, né? Foi. Com a menina que fez a. Quem? O Paulo Guedes? Isso que você quer ouvir? É isso que você quer ouvir. Eu acho que, não sei se pela língua, mas ou no clima eleitoral foi prestada domingo essa declaração. Mas o importante é o que ele disse, né? E não a forma que ele disse, que isso não é problema, viu? Mas ele disse que o Mercosul deixava de ser prioridade e a prioridade passava a ser negociar com o mundo. Ele quis dar um sentido. Evidentemente que imediatamente se tornou, a segunda-feira foram manchetes tanto no Uruguai, quanto na Argentina, quanto no Paraguai. Essa declaração dele, o presidente do Uruguai já se manifestou prudentemente, nem poderia ser diferente, dizendo que vai aguardar a manifestação do Bolsonaro sobre esta questão. As duas assessorias, os dois presidentes da Argentina e do Paraguai não se manifestaram, mas mandaram suas assessorias dizer que também vão aguardar a palavra oficial para não criar já um incidente diplomático antes mesmo da assunção, né? E eu me lembrei dessas questões do que viveu o então candidato e hoje presidente do Brasil nos últimos dias por declaração, seja de filhos, seja de assessores, né? Até azeitar essa máquina, seria ideal que se dissesse assim, olha aqui, ó, fala só eu, ou fala só A, ou fala só B, porque uma declaração assim, a extensão dela... Porque são contratos bilaterais, são contratos já assinados. Não é assim, existe uma série de coisas, né? E se criou aí, como eu disse, um desconforto, essa palavra é boa, um desconforto entre os entes diplomáticos por uma simples declaração. Aliás, hoje já se percebeu o general Mourão, né, que é o vice-presidente, na entrevista que deu, uma das entrevistas que deu durante o dia de hoje, onde muitas das coisas que foram perguntadas, ele foi muito delicado, cuidadoso para responder, dizendo que ele não ia ocupar nenhum lugar diferente, nenhum ministério, nem nada, que ele seria assim como se fosse o pivô, o volante do presidente, que ficaria à disposição dele para o que fosse preciso, Dona Magna, eu quero dizer o seguinte, tem muito jornalista que é chato, que fica encurralando o entrevistado para dar a resposta que ele quer ouvir. Que vai dar uma manchete. Estou errado ou estou certo? Não, tá certo. Então é isso aí. Ele não quer a opinião do entrevistado, quer que o entrevistado concorde com ele. É por isso que o Paulo Guedes fez aquilo. Você queria ouvir isso, meu filho? Você queria ouvir isso? Então, porque tem determinado momento, todos nós somos de carne e osso, quer dizer, o pessoal tem sangue, cara. Então fica aqueles meninos lá, nada contra o jornalismo. Eles também fazem a parte deles. Fazem a parte deles, mas muitas vezes distorcidas. Pinçam uma frase no meio de um texto. Isso é a coisa mais comum, né? E jogam tudo isso no ventilador. Então tem que haver uma parcimônia e tem que saber qual é o órgão e qual é o interesse daquele veículo em fazer aquele tipo de divulgação. Muito bem colocado. Eu só queria colocar o seguinte, que o Mercosul é um parceiro. Muitas indústrias no Brasil têm muito interesse no Mercosul, mas os chineses estão atentos, os chilenos estão atentos, Estados Unidos quer receber o presidente, quer dizer,
Tanto que a primeira viagem do presidente vai ser o Paulo Chile. Guedes quis dizer, olha, eu estou querendo fazer negócios com o mundo. Por quê? Porque muito tempo a gente ficou fazendo negócios fechadamente por ideologias e não por negócios propriamente, pelo mercado, por facilitar, por gerar empregos. E essa Carla, visão não é só do Paulo Guedes, eu já escutei do próprio Bolsonaro, que realmente eles querem abrir essa comunicação com o mundo mesmo, mas isso não quer dizer que é rompimento com os outros países. Com ninguém. É uma abertura. E outra Coisa na sua política externa. Exato. Sem dúvida. E os contratos podem ser revisados a qualquer tempo, momento. até porque eu acho que nós temos sim contratos que precisam, é mandatória a revisão. Porque até com a Mercosul não deu Argentina... certo. Outra coisa, a Argentina está vivendo uma crise sem precedentes. Agora eles conseguiram, o presidente conseguiu aprovar no Congresso a primeira parte, né, da revisão fiscal deles, muito severa e restritiva, mas ainda precisa passar pelo Senado. Ele está apostando todas as fichas aí numa possível reeleição. Marli, só para deixar o Marli ser uma referência, há um áudio dessa entrevista, Marli, para que tu possas ouvir, para tu ver se a repórter foi ou não foi descortês. Se tu ouvir, tu vai ter mais... Tu tem a tua opinião. Hoje eu presenciei, dona Magda, ao vivo, como o Brasil é um país de oportunidades, o cara não fica rico no Brasil se ele não quer. Que nem eu. Não quero ficar, me acordo às 11 para piscina e tudo bem. A minha vida é assim. Eu fui almoçar no Di Paolo com um amigo meu, Zé Ricardo, da Zona Norte, o dono do Garden Lindóia, que ofereceu a casa para o Vitorino almoçar todos os dias. Porque o Vitorino é uma celebridade da Zona Norte. E o Di Paolo me contou, eu conheço o Di Paolo desde 94. O Di Paolo que se diz é o Paulo Jeremias. Paulo Jeremias. Ele tinha o Canta Maria em Bento Gonçalves. Paulo Jeremias. E ele era um garçom, Buxo. O cara tem 30 restaurantes, tentando o mercado paulista e lançou a Pronta Entrega. E a Pronta vai ser o chefe da Pronta Entrega? Teleentrega, não seria? Teleentrega. Porque Ernesto Pereira que inventou a pizza em Porto Alegre. Lógico. O Di Paolo é um gênio, naquele jeito se nós lembrarmos, ele é especialista nessa área de teleentrega. Ele tinha uma pizzaria só teleentrega. E agora vai ter aí depois é que ele começou com um espaço físico aqui e o outro lá. Mas ele é craque nisso que ele faz. E o Paulo Jeremias me contou uma coisa, ele disse assim na bancada, e eu vou dizer agora, só não se dá bem nesse Brasil quem não quer trabalhar. Quem quer ficar de emprego e de favores. Quem quer trabalhar, o Brasil está aberto. Todos os países têm mais todo mundo quer emprego e não quer trabalho. Porque o emprego não faz nada, clica lá, fica dormindo no WhatsApp. Não fala que tu fica aqui dormindo no WhatsApp também e tu recebe. De luxo, tu é igualzinho a eles. Fica aí assim, Mas eu não quero ficar rico. Mas o Vitorino agora tá igual. Mas tu é funcionário, não pode falar mal dos outros. O Vitorino é um gênio. Tá toda hora lá, o Vitorino é um gênio. Tu não pode. O que eu quero dizer é o seguinte, é que essa coisa das oportunidades no Brasil, elas são muito mais de esforço e ato herói que qualquer outra coisa. Exatamente. Mas assim, ó, o chapéu do Chicão tá fazendo o maior sucesso. Não é chapéu. Não é chapéu. Para aí, deixa eu falar. Assim, Vai, te repreende teu ex-marido, hein? O gênio... É esse, né? Esse tu já viu. O gênio Ficou magoado. Também? Ficou magoado. O gênio da lâmpada foi o programa hoje. O gênio da lâmpada foi o programa. Tá parecido, não tá? Não. O que aconteceu na relação de vocês aí? Houve treta? Não. Deu Maria da Penha? Parou Maria da Penha. Não, foi o Mário do Penho. O Maria da Penha. Como é o nome desse acessório? Não dá pra ter EQT. EQT. Explica de novo pra quem. Isso aí, o EQT só tem um lugar no Brasil. Na Cristóvão Colombo 3927, onde é que fica o terreiro de Porto Alegre do Pai Paulinho. Tem terreiro em Ibituba, Gravataí e Cachoeirinha. Pai Paulinho, ele é o pai de santo do ACM Neto. O Pai Paulinho é um cara. Não começa. A Guerra dos Boeres. Disseram que é uma lata de goiaba na cabeça. A Guerra dos Boeres. Dos Boeres. Boeres. Foi os Zulus de Tchaca, Centewaio, enfrentaram os holandeses e os ingleses. Tem uma cidade lá que retrata bem, se chama Natal. Deixa eu só fazer uma observação, se me permitem, sobre isso que o Chicão falou. O Chicão deu o endereço. Tem todos esses acessórios de religião, de afro, mas tem uma moda linda, toda colorida, inspirada
justamente nessa coisa das religiões africanas que eles colocam nas estampas das roupas. Tem coisas lindas. Nós estivemos no ano que foi lançada essa coleção, essa loja, depois do ano que foi aberta. É muito... Quem gosta de roupa colorida, quem gosta de saruel, de umas túnicas, tem umas coisas lindas, lindas pra gente. Você não precisa ser de religião, não, sabe? As peças são lindas, lindas, lindas. Masculino e feminino. Tu viste, tu conhece? Muito bonito. Nós já vimos juntos. Tem coisa de comer lá também? Ele só quer comer, mas... Ele só quer comer. É que ele tá muito magro. Ela toca na mão do Borré. A lupa de Sport TV foi buscar um toque de mão do atacante do River Plate. 1-1. Grêmio ainda no placar somado, segue vencendo 2-1. Olha de novo, ó. Tive a impressão dela ter tocado no Jael. A lupa mostra que ela pega no antebraço do Borré antes. Trump tá mandando 5 mil. Ela toca na mão do Borré. A lupa de Sport TV foi buscar um toque de mão do atacante do River Plate. 1-1. Grêmio ainda no placar somado, segue vencendo 2-1. Olha de novo, ó. Tive a impressão dela ter tocado no Jael. A lupa mostra que ela pega no antebraço do Borré antes. O Trump é doidão. Ele vai botar os caras lá e vai mandar atirar. Eu, com certeza. E o México já colocou arame farpado, já colocou barcos para conter a invasão via rio, mas não tá conseguindo. Olha, eu acho que isso aí vai dar... O presidente do México sangue. disse, olha, mantenham calma, não façam isso é um absurdo, coisa e tal. Mas tem a esquerda mexicana. Na resiliência. Não, e até o Trump... A resistência. O Trump tá indo tão forte essa questão da imigração que até as crianças nascidas nos Estados Unidos, ele está questionando a questão do reconhecimento. Ele vai mudar a lei. Porque o Trump é um cara que conhece história. Todos os grandes movimentos migratórios da história da humanidade foram considerados invasões. O mais foi uma invasão. O que o Chile... Isso aí é uma invasão. Foi uma invasão. Sim, é o que ele está dizendo, é a mesma coisa da história. É a China no Tibete, uma invasão. Era invasão. A ironia é que o próprio Trump é filho de imigrantes. Eu só... Domingo à noite, quer dizer, a madrugada de domingo, faleceu um importante empresário no Rio de Janeiro, Rogério Zilberstein. Ele é vice-presidente do Conselho da Cirela. Foi um homem que realmente criou esses condomínios que hoje em dia fez tanto sucesso. Ele era assim, muito atuante na comunidade judaica, um dos responsáveis pelo Memorial do Holocausto, que está sendo construído no Rio de Janeiro. E, infelizmente, ele morreu. Eu gostaria de deixar esse registro, que realmente é um registro triste. E, Roberta, a Cirela oportunizou e democratizou a casa própria. Antes, o cara, para ter uma piscina, era impossível. Hoje, qualquer condomínio tem uma piscina. Isso é de vez da Cirela, depois vão sem outros. Era um homem que fez muito... Deixa a Carla falar, depois fala. Eu deixo. Muito obrigada, muito obrigada. Muito justo. Ele é muito gentil. Mas tem um deixar de assento... público que eu deixo a dona Carla falar. Você Tem um está roubando o tempo dela. muito importante que foi tratado ontem. O presidente eleito Bolsonaro falou no nome do Sérgio Moro para ocupar um possível Ministério da Justiça ou até mesmo uma cadeira no STF. Daqui 2 anos, que é provável que... 2020, exatamente. Celso de Mello, e 2021, Marco Aurélio Mello. Exatamente. O juiz Sérgio Moro se manifestou dizendo que se sentiu honrado com o convite e que vai pensar caso isso se concretize. Acho que o Bolsonaro foi muito justo em homenagear uma das pessoas mais... Muito justo, né, doutor Russo? Muito justo. Acredito que seja uma bela homenagem. Não sei se o Sérgio Moro vai topar e nem sei se seria a melhor coisa. Eu acho que porque tendo o Sérgio Moro como o juiz da Lava Jato, ele no STF não poderia julgar as ações da Lava Jato, ficaria impedido. E tendo, então, como continuidade da Lava Jato e todos os nomes que vão perder o foro privilegiado
e que a partir de 2019, então, Sérgio Moro tem a Lava Jato na mão. Exatamente. Tirar ele agora, até que o novo juiz, por mais positivista que seja, tirar o Sérgio Moro agora e colocar o juiz aí. Esse novo juiz levaria anos. Eu acho que ele foi educado. Foi educado, fez bem pro ego dele, sem dúvida alguma. É um reconhecimento. Né? O reconhecimento e tal. Para o STF, ele aceitava ontem. Mas Ministério da Justiça. Mas não, mas eu acho que não, Gustavo. O sonho do Sérgio Moro é olhar no olho do Gilmar Mendes, assim, ó. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu acho que ele tem muita responsabilidade e sabe que não é hora de largar a Lava Jato. O julgamento do Lula do sítio Atibaia, não agora em novembro? Sim. Sim, e tem muita gente que vai perder o foro privilegiado em 2019 pode estar nas mãos de Sérgio Moro. Assim como agora é momento de programe-se no nosso programa. Portanto, vamos prestar atenção no que a Alice tem a contar. Alice. Magda, tem uma dica para quem procura uma opção teatral. É que Porto Alegre recebe nessa quarta-feira o espetáculo Sem Ana, que é baseado no conto Sem Ana Blues, de Caio Fernando Abreu. E a apresentação é uma homenagem ao escritor gaúcho que celebraria 70 anos de idade neste ano. E a peça tem como base a linguagem da dança-teatro, que mistura texto, movimento, dança e interpretação. E fala também sobre o amor, a perda e o sempre difícil recomeço. A peça vai ser exibida com entrada franca a partir das 8 horas da noite na Casa de Cultura Mário Quintana, que fica aqui em Porto Alegre. Olha, as pessoas também querem falar aqui no WhatsApp. Estão loucas. Que querem? Olá, bancada maravilhosa. Doutor Augusto Cury, médico psiquiatra renomado no mundo todo. Não trata de autoajuda. Explica o processo, te leva a doenças emocionais. Trabalho na rede de escola São Francisco, que aplica o programa Escola da Inteligência. Levar as crianças a lidar com suas emoções, gerenciar seus pensamentos e enfrentar desafios. Uma mente sã, o cognitivo se desenvolve bem melhor. Professora Maria Silveira. Serão netos de quem estudou moral e cívica nos verdes anos da democracia generalizada. Tem alguém duvidando do resultado? Antes de cortar direitos, temos obrigação de terminar com os privilégios. Isso sobre a reforma da Previdência. Então, essa pessoa foi se manifestando durante todo o programa. Fala, Mário. Não, eu só queria levantar um assunto que um amigo levantou comigo hoje, a respeito da Constituição brasileira. Vitorino, a Constituição brasileira, eu sei que você tem lido muitos artigos e tal, ela tem um projeto de nação? É uma porcaria. Não, um projeto de nação. Não tem. A Constituição brasileira... A Constituição americana tem um projeto de nação. A Constituição brasileira é uma carta de intenções. Ela é paquidérmica, gigantesca. 2/3 da Constituição tinha que ser por lei ordinária, regular por lei ordinária, para que se pudesse modernizar, mudar muita coisa. Uma Constituição gigantesca, ruim, mal feita. A Constituição cidadã criou direitos para todo mundo, não criou deveres para ninguém. Deu no que deu. Nossa Constituição é uma Constituição que nasceu velha e comprometida. Entendeu liberdade como libertinagem? É verdade. É isso que está dando hoje. E o pior de tudo isso, Gustavo, é que para a gente solucionar grande parte dos problemas, por exemplo, déficit fiscal, questões muito sérias, nós precisamos justamente de mudanças na legislação da nossa Constituição. Mas aí você vai mudar com uma PEC. A PEC 2/3, em 2 turnos. É difícil aprovar. É difícil mudar. E ainda tem as cláusulas pétreas, que são algumas cláusulas que não podem ser alteradas. Para aí, cláusula pétrea por quê? Porque meia dúzia de constituintes acharam que direito à cidadania. Para com isso. Constituição, tem países que têm a mesma Constituição, né, Marne? Há décadas. As leis ordinárias que regulam. Desde 1776. Reino Unido também. Pega o common law inglês. Os países de língua inglesa, invariavelmente, usam o common law. Common law seriam as leis da comunidade, as leis comunitárias. A população vai mudando a lei, a modernizando de acordo com o tempo. E é isso que tem que fazer um país moderno. Agora você bota meia dúzia de juristas de esquerda trancado numa sala, elaborar uma Constituição, sai esse elefante branco que é a nossa Constituição. Temos que respeitar? Sim, é a lei maior do país, temos que respeitar. Mas eu não me furto de criticar, eu acho uma porcaria. E atualmente a gente está precisando de muitas mudanças estruturais no nosso país. E essas mudanças estruturais, elas justamente passam por esse processo. Então a gente tem que realmente ficar de olho no Congresso no novo ano. Falando, seja agora no início, né,
porque é uma fase mais fácil de aprovar as medidas, principalmente porque a gente teve uma grande mudança no Senado, no Congresso. Isso aí não é bem assim também, Guilherme. Não é bem assim. Não, mas é que é o parece que vai preparar fácil, tudo e não é assim. Não, mas que efetivamente todos é unânime que este é o momento de propor as mudanças mais importantes. Dona Mãe, quer fazer um arrazoado do que disse meu colega? Faça um arrazoado, por favor. O senhor é muito bom quando faz arrazoado. Muito obrigado. O elogio, olha, 6 meses de bancada, primeiro elogio. Muito obrigada, bondoso Marne. Muito obrigada, bondoso Marne. É um regozijo pessoal que eu tenho agora que talvez leve comigo. Talvez grave esse programa. É um gozo espiritual. Deixa eu claro que vamos regozijo total. Não necessariamente que tenha razão. Hã? Arrazoado não quer dizer necessariamente. Tá bom, mas razão. ele vai fazer um arrazoado. Ele é educado. Ele não impõe. Isso é verdade. Ele não impõe o seu pensamento. Ele não aponta o dedo. Não aponta. Ele não grita. Não grita. Não grita. Isso. Fica quieto. Eu gostaria que esse faça o fosse descontado da minha manifestação e fosse me assegurar. Tá bom, vou estar A primeira assegurado. vez que eu vejo o Vitorino chamar de esquerda a nossa Constituição, quando ela foi feita em 1988, estávamos sob a égide do MDB, e foi entre os governos Tancredo Neves, depois que assumiu foi o Sarney, e Collor, e ele consegue dizer que era uma Constituição de esquerda. Não consigo ver da onde esse viés, mas ele pode me esclarecer. Em relação à segunda questão, nós já discutimos, mas como ele repete o conceito, eu preciso repetir, já que a audiência é alternada. Alternada, né? exatamente. Comemoramos agora o aniversário dela, 30 anos. Eu acho que já dava para o parlamento ter, no mínimo, aperfeiçoado essa Constituição, para a gente não ficar repetindo a mesma crítica, que daí o Vitorino não é sozinho nisso, ele tem uma série de parceiros, inclusive quando ela foi feita. Só que passaram 30 anos, isso aí dá no mínimo 6 legislaturas, 7 legislaturas, e a gente continua fazendo a mesma crítica. Então vamos, no mínimo, dividir com o parlamento essas críticas, e com todos nós que somos o parlamento. Ontem vocês me criticaram tanto que eu falei na Cátia Abreu, mas essa foi uma das manifestações dela. É verdade. As pessoas reclamam da Constituição e reclamam que o STF acaba legislando um trabalho que deveria ser feito pelo Congresso e que eles não fazem. Essa que é a realidade. Acontece que nós tivemos nos últimos, no mínimo, 11 anos, um partido de esquerda que fez negociata junto ao Congresso. Então, não se trabalhou. Se buscou, por exemplo, tu via muitos políticos Cada um cuidou do seu bolso e não fez mais nada. Muitos políticos chamavam o seu ministério de seu. Ora, ministério não é de ninguém, ministério é do povo brasileiro. Então, na verdade, o problema foi que nós tivemos mal representantes que aí quase que rasgam as nossas instituições. Vamos lá. Eu custo dar razão pro Chicão, mas olha, às vezes o Chicão fala os negócios, dá vontade de brigar com ele, eu digo, não, vou esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Da Paula, continua mas o Chicão, fazendo jus a tua dá-lhe pau no Alckmin, eu digo, pô, o Chicão tá pegando pesado com o Alckmin. Pois o Alckmin não mostrou a carinha dele ontem. Saiu em defesa da Folha de São Paulo. Mentira! Na hora eu lembrei de Chicão, eu digo, Chicão sempre disse, é pudim chuchu. O cara não existe. Que decepção. É um oportunista. Aquela carinha dele de dentista de bairro. Parou, chegou. Uma telespectadora que fez uma lembrança maravilhosa aqui, ó. O nome dela é Grata. Não é Grata nada, é Márcia Dias. Carla, por favor, mencione o ato do Bolsonaro de doar o que sobrou de seu fundo de campanha para o Hospital de Juiz de Fora. Grata, Márcia Dias. A Márcia Dias é uma telespectadora de muito tempo. Médicos da Santa Casa, em agradecimento à doação de Bolsonaro, publicaram nas redes sociais. Ele arrecadou 3.400.000 e gastou 1.400.000, e os 2 milhões que sobraram, ele fez uma doação para a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. E os médicos publicaram o seguinte: aqui começou nossa jornada. Ainda sem conhecer Jair, ele entrou na nossa vida. Nós mudamos a vida dele e ele a nossa. Entramos para a história com honra do nosso trabalho. Que seja um incentivo a continuarmos nossa linda jornada como médicos. Está certo, dona Magda. Para quem não entendeu, foi o lugar onde ele foi acolhido, atendido, recebeu o primeiro atendimento, que foi preponderante, foi vital para que ele não morresse. A diferença do bilhão que gastou a dona Dilma e de 1,5 milhão de reais que ele gastou. Das Gleice Hoffmann, das Manuela Dávila, dos Lula, Lulinha, vão tudo fazer uma reforma na cobertura, comprar uma vaca, um cavalo, uma lancha. Vocês não estavam pregando ou não ao ódio? Não, eu estou pregando a realidade. Vocês pregam e depois repetem o não vejo, mas estou falando da realidade. Mas eu acho assim, gente... Não, tá falando de Chicão,
Não é você. Gente, olha aqui, ó. Como é que nós vamos convencer o nosso telespectador a não ter o ódio se todas as nossas manifestações são iguais? Não, e assim, nós estamos fazendo... Nós estamos, em certos momentos, eu concordo com o Ruschel, eu acho que a gente está reprisando, trazendo de novo coisas que aconteceram. As pessoas esqueceram. Não, Chicão, mas eu não estou criticando a ti. Estou dizendo daqui a pouco assim, a Roberta tá... mas lá foi. Senão nós vamos estar incentivando as pessoas realmente a ficar remoendo a ferida e furungando. E eles efetivamente têm receio disso, porque vocês viram que o presidente eleito está com a mais alto nível de segurança visto até hoje. São 55 policiais fazendo a cobertura. Desde ontem eles aumentou. Eu quero dizer que desde ontem a minha manifestação foi em cima do respeito. Coloquei, o Chicão começou falou que tem que ter disciplina, claro. Isso e aquilo. Eu peguei a palavra e disse assim, quero colocar na fala também, acrescentar a fala do Chicão, o respeito, porque o presidente tem que trabalhar para todos, claro. É o presidente de todos. Então eu não incentivo violência de jeito nenhum. Não, esquece. Tá, mas não a facada do Bolsonaro não foi o pessoal da direita, não sei quem deu. Mas não sim, foi o FBI que vale deu. Botar não adianta mais, esconder. Não adianta botar. Terminar. Assim, ó, tu podes falar o que tu quiseres, e todo mundo aqui fala o que quer, essa é a minha opinião. Sabe, nós estamos fazendo um pouco parecido com o pessoal do colégio, que doutrina, que... vamos esquecer isso, porque quanto mais importância a gente der para essas coisas, mais eles vão fazer e mais eles vão estar na mídia. Mas falou que o Boulos declarou guerra, né, Vitorino? Isso é uma notícia, isso é uma notícia, isso é um fato. Ninguém está remoendo na ferida. Magda, vocês comentaram no início do programa uma coisa que eu queria dar um pitaco rapidinho. Pois não, por favor. Começou a disputa de poder na primeira esfera do futuro presidente Bolsonaro. Está evidente que o futuro ministro da Fazenda e o futuro chefe da Casa Civil estão disputando espaço, estão disputando poder. O Guedes e o Onyx Lorenzoni estão, sim, disputando poder. Já estão... E os dois, o Onyx Lorenzoni pode ser bom político, mas ele não leva desaforo para casa. E o Guedes é espaçoso. Eu acho que a colisão entre esses dois é uma questão de tempo, a menos que o Bolsonaro chame os dois e dê uma enquadrada. E acho que já começou a contagem regressiva. Para dar uma enquadrada nos dois. Primeiro, o Paulo Guedes, ele tem alguns projetos, tem formação, tem algumas coisas interessantes, mas eu, honestamente, fui dar uma geral na vida dele, não sei, eu não achei nenhum Brastemp, não. Ele é um bom economista, mas de bom economista o inferno tá cheio. É só olhar as lambanças que fizeram no Brasil. Já não vamos, olha. Então, de bons economistas o inferno tá cheio. Então, assim, por outro lado, o Onyx Lorenzoni é um cara que tem um histórico a defender de parlamentar. E como ele recebeu carta branca do Bolsonaro, ele não vai certamente disputar poder ombro a ombro. Bom, o vice, o general Mourão, já disse que quer ser atuante. Quero crer, eu não sei se a Constituição permite, mas quero crer que ele vai receber alguma função no governo Bolsonaro. E o ministro da Defesa, o general que foi indicado, também quer voz ativa. Augusto Heleno. Ele quer, o Augusto Heleno quer voz ativa em alguns segmentos, notadamente ligados à área social. Ou seja, muito mais do que a segurança. Então, assim, como o Bolsonaro disse que vai reduzir de 39, 40 para no máximo 15, 18 ministérios, vai ter uma disputa de poder, vai ter poder concentrado. Acho que o Bolsonaro, o maior trabalho que ele vai ter agora não vai ser escolher os nomes, mas vai ser conter a disputa de poder nas suas hostes. Assim falou Zaratustra. Vamos ouvir Alice, que traz mais uma sugestão no programa. E se não percam. Temos mais uma atração musical ainda para essa quarta-feira aqui na capital. O grupo Canto Livre, que marcou a música gaúcha nos anos 80, vai apresentar o projeto Quarta Vocal. Eles vão mostrar novas composições no repertório e também estão arranjos, no repertório também tem arranjos de clássicos da música popular gaúcha, da música popular brasileira e internacional. O show vai ter a participação especial de Jair Cobb, que é conhecido como o Guri de Uruguai. A apresentação vai ser a partir das 9 da noite no pub Sgt. Peppers,
que fica aqui na capital. Muito bem. Doutor Marne Barcelos, bondoso Marne Barcelos, vamos aos aniversariantes. Primeiro aniversariante, um dos pais da pátria americana, o presidente John Adams, que foi pai do John Quincy Adams, que também foi presidente dos Estados Unidos. Os dois advogados, e ele foi um dos homens que compôs aquela carta, aquela declaração extraordinária que foi composta especialmente para o início daquele grande país, né? Foi um dos pais da pátria. Eu estou falando de Thomas Jefferson. E, claro, John Adams foi um grande presidente, se não me engano, o segundo presidente na escala, e terceiro foi o Sr. Thomas Jefferson. Paul Valéry, que é um filósofo, escritor e simbolista francês. O presidente e o político mexicano Francisco Madero, né? Foi numa época de Pancho Villa, etc., em que o Pancho Villa foi assassinado por um amigo, né? Os bons amigos que aparecem na vida da gente. O poeta americano de origem judaica, o R. Sarrapont, que fez grandes obras, é uma das figuras lendárias. Agustín Lara, Granada e outras tantas canções. Agustín Lara era um homem muito feio, casado com a mulher mais bonita da história do México, chamada Maria Félix. Maria Félix, indiscutivelmente, uma das mulheres mais lindas que eu vi no cinema na minha vida. Voluptuosa, inteligente, altamente sexy, foi uma das grandes divas do cinema. Voluptuosa, Bem provida, de atributos, de grandes atributos. Responder, não é, Marne? Bunda grande. Parou, olha ali, não é? Eu perguntei pro seu Marne e tem que ter uma nova Constituição, porque não pode mais um sujeito falar essas coisas que o Gustavo Vitorino O grande Claude Lelouch, que é um diretor, um produtor francês, que fez um dos filmes mais lindos da França em todos os tempos, que foi Um Homem e uma Mulher. Um Homme et une Femme, que foi um grande sucesso, e principalmente a música do filme, que toca até os dias atuais. Diego Maradona, Chicão, completando hoje 58 anos. O Diego Maradona. O Diego Maradona, ele é realmente imortal. Ele teve quase morto, teve doente, voltou, criou uma religião e agora é técnico de um time chamado Sinaloa. Quem é bom entendedor sabe que ele está em casa, onde é que fica o cartel de Sinaloa, que é na fronteira mexicana com os Estados Unidos. Ator brasileiro, e finalmente esta vai para o nosso Ruschel, o Paulo Nunes, que completa hoje 47 anos de idade. E a Paola Carosella ali, ó. Uma lembrança, ele está ligado ao último... Paulo Nunes está ligado ao último título brasileiro, do Grêmio. Em 95 ele era ponta direita e o Jardel centroavante. O Grêmio vendeu o Jardel e em 96 o levou para a centroavância, onde ele acabou goleador e o último título brasileiro, 1996. Tem uma história do Paulo Nunes fantástica. Ele foi jogar em Portugal, voltou porque não sabia falar português. Foi, é verdade. Eu acredito. Foi, mas eu não entendia nada, voltei. Ele mora no Rio Grande do Sul, adotou o Rio Grande do Sul. O Marne Barcelos, em alguns momentos aí dos aniversariantes, ele falou sobre a beleza da mulher, né? De algumas mulheres, mesmo que com mais idade. Pois está acontecendo, e a polícia já realizou uma ação contra os estelionatários que aplicavam o golpe do book fotográfico. Isso a gente conhece, a gente sabe, a gente que tem filho pequeno, quem tem filho pequeno, tá na rua, alguém diz, tua filha leva lá, não sei o quê. Aí tu marcha com um book. Se tu não fizer o book, a tua filha não vai a lugar algum, não vai ser manequim de ninguém, vai fazer coisa alguma. Pois só que esses estelionatários estavam fazendo com idosos aqui em Porto Alegre. Então, com as pessoas na rua, em diversos lugares, aí passava e ele disse assim, você é linda, a senhora é linda, não sei o quê, vamos fazer um teste para participar. Enfim, uma lábia de estelionatário. Estelionatário, quem sabe, tem a maior lábia do mundo, né? Ele tem um poder de convencimento, daqui a pouco tu acha que tu não é tu, então tu já não sabe mais quem tu é. E aí eles levavam as pessoas, as idosas, até um estúdio, onde faziam fotos. Não davam água para as pessoas, e quanto mais velha, melhor, porque aí a pessoa ficava confusa, porque quando tu fica com calor, né, existe uma transformação, uma mudança no teu pensamento, as pessoas ficam meio estonteadas, aí era a hora que eles cobravam até
5, 6 mil reais pelas fotos. Faziam as pessoas com seus cartões de crédito pagarem à vista, parcelado, mas enfim. Então, essa notícia com riqueza de detalhes está no osul.com.br, que você pode ter também à sua disposição. Basta você baixar o aplicativo na sua plataforma. Pode ser no seu celular, no seu computador, enfim, onde você quiser. O importante é que você fica bem informado, 24 horas, atualização das informações, das notícias e muitas das que nós falamos aqui com mais riqueza de detalhes. osul.com.br não custa absolutamente, só tem que baixar o aplicativo. Falaram tanto da pizzaria, mas não deram o endereço. Abraços a todos, Mário Ferro. Eu acho que é Félix. Não, tá aqui, ó. Casualmente eu tenho uma cola aqui, ó. O endereço da Nela Pietra é Félix da Cunha 993. Félix da Cunha 993. E eles têm, óbvio, também uma teleentrega que é o 3237-2665. Para quem não sabe, né, que não assistiu o programa desde o início, nós estivemos na noite desta segunda-feira lá na Nela Pietra, o grupo quase que completo, alguns não podiam ir. Nos divertimos muito, comemos super bem, né, Lu? Maravilhosamente bem. A pizza é, como eu digo, dos deuses. Dos deuses, a gente provou vários sabores, cada um melhor do que o outro. E o que foi o diferencial? O atendimento. Perfeito, primoroso, assim, de uma gentileza, de uma educação, de um carinho com as pessoas, com os clientes. Olha, parabéns, eu recomendo. Dona Luciene, eu nunca pensei na minha vida que fosse ver o senhor Vitorino imitar o Chicão Tofani. Por que ele fez? No mesmo telefone, os dois ali, ó. Impressionante. Ele tá com problema. Deixa eu falar. Mas olha que cara dura. Dona Maida, antes que ele comece a falar e aí eu não consigo. Antes que ele comece a falar e aí eu não consiga, quero dizer assim, lamentavelmente foi encontrado o corpo daquela menina de 16 anos, a Rayane. E eu digo com pesar, primeiro porque é uma jovem, uma brutalidade, ainda está se apurando, mas ali tem uma série de componentes para nós que temos filhos adolescentes, para nos alertar. Veja que essa menina saiu com 2 amigas. Aí ela ia dormir na casa das amigas. É o primeiro alento. Todos nós tivemos filhos que dormem em casa de amigas e isso acontece. Mas a gente tem que dar uma checada. Porque ali o que aconteceu? Esta menina iria dormir na casa das amigas, aí acabou saindo da festa com essas amigas, também mentiu para as amigas, né, que os pais vinham buscar, o pai não sabia de nada. Então, isso é um alerta, muito mais do que a notícia, porque a notícia é triste, é fatídica, não temos muito que discuti-la, mas o aprendizado que ela traz para nós que temos filhos, adolescentes, netos, adolescentes chegando na adolescência, essas questões. Tem que checar. O jovem, ele não é que ele queira mentir para nós, ele até por uma independência, até por estar começando a que não querer mãe e pai em cima, no pé, né? Ele tenta fugir pelos caminhos que lhe são oportunizados. Mas a gente tem que checar. Vai dormir na amiga. Vai, não tem problema. Mas qual é o telefone dessa mãe? Qual é o telefone dessa casa? Porque assim, quanto maior foi o tempo do desaparecimento dela, mais a chance teve de encontrá-la morta, né? Os pais foram se dar conta às 5, 6 horas, quando ela não chegou. Porque ela não chegou. Quando ela não chegou. Isso é uma coisa de hábito, assim, ó. Eu tenho um hábito com os meus... Bom, ontem nós fizemos isso, né? Ontem nos despedimos lá na Nela Pietra e eu disse pra cada uma, avise quando chegar em casa. Quem não avisou, eu dei um xixi, digo, e aí, não chegou em casa? Eu quero declarar que a Magda não se interessou pela minha chegada. Pra mim, ela não pediu. Mas sabe, porque assim, ó, se acontece alguma coisa no meio do caminho, é super cedo, tu tem condição de tomar alguma atitude. Responda rapidinho. Na posse do Lula, o senador Magno Malta estava do lado dele abraçado. Sim. Na posse da Dilma Rousseff, ele estava ao lado dela abraçado. Sim. Quando o Michel Temer tomou o poder, o Magno Malta apareceu na posse do Michel Temer, estava abraçado com ele. E agora está pendurado, abraçado no Bolsonaro. Tem a pergunta. Será que é por isso que ele não foi reeleito no Espírito Santo? Ele é papagaio de pirata. Ele papagaio de pirata, ele tá sempre no ombro de alguém. Tá sempre tem aquele beijoqueiro que, olha, tá ele famoso. E o beijoqueiro morreu. Eu quero, parece que envenenado beijou alguém que tava com algum problema.
É horrível o que eu vou dizer pra vocês, porque é muito tarde, é madrugada, mas o Estado não vai pagar o salário. O único negócio previsto para quem tem a receber é a 10ª parcela do 13º salário de 2017. O salário, ou parte do salário do mês, não vai acontecer. Lamento, mas eu tinha que dizer isso pra vocês, que só sobrou esse tempo. Obrigada pela companhia. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós voltaremos, como diria aquele rapaz, né? Beijo pra vocês, até amanhã, durmam bem.